Sou Anderson Caran. Ó, nós vamos falar hoje de como avançar em seus objetivos musicais, tá? Todos nós temos dificuldades em muitas áreas da nossa vida e é normal, é do ser humano, a gente se desenvolve até a página 2, até onde a gente conhece, a gente pode andar na vida musical até um certo estágio, tem estágios que a gente precisa de ajuda, e tá tudo bem. Então é o seguinte, primeiro eu vou falar, cara, do que não te faz avançar e como você resolver cada ponto desse, tá? O que não te faz avançar, cara? 3 pontos aqui eu vou elencar, tá bom? 3 pontos que são cruciais, cara, no avanço, né, musical. Primeiro deles é você não ter um destino. Segundo, ter muitas alternativas e você ficar perdido. Terceira coisa aqui que faz você não avançar como músico, é se comparar com os outros. Um lance muito louco hoje que acontece, né? Nas redes sociais, principalmente na vida que todo mundo posta e a comparação existe, né? Mas primeiro deles é não ter o destino. E eu vou falar o que é não ter destino, tá? Quando você não tem um destino, o que é um destino? É um ponto de chegada, é o que você deseja como objetivo para sua vida. Que ponto é esse que eu quero chegar? O que eu desejo sendo músico? O que eu quero dentro da música? Que ponto que é esse que eu quero chegar? Quem eu quero ser ou eu quero ter? O que eu quero ter ou quem eu quero ser? Sabe? Esse é um ponto crucial. E quando você não tem esse destino bem definido, cara, você é atraído por qualquer proposta que acontece num caminho onde você não tem direção, né? Se você não tem direção, cara, e um amigo meu faz uma proposta para mim, eu vou lá e abraço. Aí depois eu passo um tempo naquela proposta desse amigo meu, aí surge uma outra. Aí eu vou lá e abraço a outra. O que acontece com isso quando você não tem esse destino? Você vai colocando seu foco uma hora em uma coisa, aí depois você coloca o foco em outra coisa, aí aqui não dá tão certo, aí você sai daqui, pula para lá, aí depois você sai de lá, vem para cá, aí depois, não, eu quero ser músico de estúdio, aí passa um tempo, não é isso, aí depois você vai, não, eu quero ser músico de banda de baile, aí vai, não dá certo, e depois, não, eu quero tocar com artista, aí não dá certo também. Tá entendendo? Porque você não tem um destino. Quando você não tem um destino pronto, é isso que acontece, você sai com o seu foco para qualquer lugar. E quando se tem um foco para qualquer lugar, cara, você fica frustrado e perdido nesse caminho, tá? Pensa comigo, ó. Quem é músico aqui sabe, né? Quando você vai tocar uma música, né? Uma música em si, assim, ela não tem começo, não tem meio, não tem fim. Não é algo que você começa a tocar e não tem nada, né? Assim é na vida, cara. Você também na sua vida profissional, na sua vida como músico, tem que ter início, tem que ter o meio. O que eu vou fazer lá no meio, né? E o fim, onde que eu quero chegar, sabe? Você tem que ter essa coisa, tem que estar sempre diante do músico. E é isso, cara, que faz muitos músicos ficarem perdidos no caminho. Por quê? Porque eles não têm destino. Ainda não definiram um destino claro, tá? Tem uma frase, né, do Sêneca aqui que fala que quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável, né? Nenhum vento é favorável, porque bate o vento, mas você não está indo para lugar nenhum, aí você vai para onde o vento te leva, né? E não é assim. Tem muitos músicos, né, que até conheço, que estão no mercado musical e estão assim. Eles vão, uma hora eles fazem uma coisa, outra hora eles estão fazendo outra, e outra hora. Aí depois, quando eles se veem, eles dizem: ah, cara, tô perdido, não sei, cara, pô, tá ruim demais o mercado, aí coloca a culpa. Aí tem que ter a culpa em alguma coisa, né? Mas não é nele, é no mercado, são nas pessoas, é no telefone que não toca, entende? Mas é uma sequência de fatos. Por quê? Porque eu não sei para onde eu tô indo, eu não sei no que eu tô investindo. Eu não sei que network que eu estou fazendo nesse caminho, para chegar aonde, em que lugar, né? Então é isso que acontece. As coisas que você começa a fazer por fazer, sem destino, é uma perda de tempo, cara. Você vai perder tempo. Agora eu vou falar aqui como criar um destino, né? Porque não é fácil também você ter destino pronto, né? Essa coisa você tem que saber como faz. Porque você sabendo como faz, cara, você é mais assertivo, sabe? Eu vou dizer aqui, ó. Você sabe como é que você acha um destino claro para você? Listando aí, no mínimo, 3 coisas pelas quais seu coração bate forte. Cara. Que nem eu, ó. Uma coisa que batia forte no meu coração logo quando eu comecei a tocar era assim, minha mãe comprava muitos LPs, né?
de artista, então eu ficava ouvindo aquilo, e o que eu fazia, e minha mãe é evangélica, né, então também comprava muita coisa gospel, meu pai também comprava algumas coisas, mas era pouco, meu pai não era tão ligado em música, mas minha mãe mais, e ela comprava, ela ia em eventos, né, evangélicos e tudo mais, e ela comprava, cara, muito CD, assim, não era nem CD na época, era LP mesmo, que era, né, radiola lá, com agulha e tudo mais. E aí eu pegava aqueles LPs, cara, e ficava olhando o quê? As fichas técnicas, sabe? Eu digo, caramba! E eu já queria tocar bateria, usava o sofá da minha mãe como bateria, né? Então eu acabava tirando a poeira todinha do sofá da minha mãe. E eu sempre colocava os discos e começava a tocar ali no sofá, né? Tocar no sofá, tocar no sofá. E eu digo, olha, cara, como esse cara gravou isso, né? Como que isso tá ali, naquele disco lá dentro. E eu ficava obcecado por isso, né? Como que era esse processo de gravação e tal. E eu sempre fui envolvido por isso. Isso batia, cara, isso tinha a ver comigo, estava dentro de mim. É tanto que, por um período na minha vida lá, ainda onde eu morava, no Nordeste, em Aracaju, eu me tornei músico de estúdio lá. Foi uma sequência de coisas que foram, de fatos que foram me levando para estúdio. Pra você ver, uma coisa que foi desenvolvida em mim desde 7 anos de idade. Desde 6 anos de idade eu já vinha com aquele desejo, né? De tocar e estúdio e saber como funcionava aquele processo. Sempre via as fichas técnicas, sempre estava lá ligado naquela parada, né? E adivinha, cara, o meu processo inteiro na vida musical foi dentro de estúdio, e até hoje, não tem coisa que me satisfaz mais do que gravar. Então eu me tornei um especialista em estúdio, né? Bateu forte meu coração, batia, cara, em relação a estúdio. Então, quando você quer achar um destino para você, e você ainda não tem, liste, cara, 3 coisas, senta uma hora, pega uma caneta, cara, assim, ó, pega uma caneta, senta uma hora, diz, cara, eu quero saber aqui realmente o que faz sentido para mim, cara, fazer, que eu pode passar 5 anos aí da minha vida, 7 anos aí para frente, 10, 15, e eu me vejo fazendo isso. Eu me vejo fazendo isso. O que que é? Primeiro, coloca aí. O que que é? Escreve. Se não for, se isso aqui não fosse, o que que seria um 2 aí, né? Um tópico 2. Ah, seria isso aqui. E se não fosse o 3, pô, isso aqui. Depois olha para essa lista e diga assim, cara, o que que eu vou escolher agora? Estou ensinando aqui a criar um destino, tá bom? O que que eu vou escolher agora? O que que dessas opções que eu coloquei aqui, qual delas meu coração, pô, tem mais, assim, queda, sabe? Eu sei que se eu tomar essa decisão aqui, eu vou levar isso adiante, apesar das dificuldades, apesar dos dias difíceis, apesar de todo mundo parar, eu vou continuar. O que que é? Qual que é a opção? Daí você escolhe um ponto de partida. Pô, Anderson, mas esse ponto de partida vai ser para sempre? Eu posso escolher ele, não tem como mudar? Não, cara, às vezes você começa com uma coisa ali que bate forte no seu coração e você começa a andar. E quando você começa a andar, você vai vendo o que mais faz sentido e às vezes muda um pouco, mas a essência é aquilo. Entende? Faz sentido, gente, o que eu tô falando aqui? A gente tá em destino, tá bom? No primeiro tópico, tá? O erro de não ter um destino, e agora eu tô falando de como você cria esse destino, como que você coloca isso como prioridade na sua vida, tá bom? Feito isso, essa escolha, você vai definir pequenas etapas para você poder chegar lá, tá? Pequenas etapas. Eu vou dar um exemplo meu, tá bom? Quando eu decidi, cara, viver de música, era um objetivo que eu tinha, né? Um objetivo central. Então, eu digo, cara, eu quero viver de música. Chegou uma hora na minha vida que eu decidi, eu digo, é isso, eu quero viver de música, eu quero ser um baterista profissional, eu quero construir minha família, eu quero, né, passar a minha vida fazendo isso. Aí, beleza, defini um objetivo central, objetivo meio que propósito de vida, né? Que não tem data, por quê? Porque é um objetivo central, eu quero viver de música. E aí, o que que eu decidi? Eu digo, cara, aí eu comecei a analisar, eu digo, cara, para eu viver de música aqui onde eu moro, eu não gostaria de ter essa vida aqui. Olha só, depois você definiu o destino, eu defini, né? Eu quero viver de música, show de bola. E aí eu olhei a minha situação lá, no lugar onde eu morava, eu digo, cara, eu não quero viver de música parecido com ninguém, é daqui. Não é isso bem que eu quero para minha vida. Eu quero uma outra vida. Aí eu comecei a o quê? A definir as etapas. Então eu defini, eu digo, cara, o que que eu preciso fazer
a partir de agora, para poder entrar nesse caminho de viver de música da maneira que eu quero, que eu gosto, que eu sonho para mim, né? Que não tá aqui dentro dessa minha realidade. Foi a minha vida, tá? Tô explicando aqui o meu exemplo, tá bom? E aí eu olhei, eu disse, cara, para onde que eu posso ir que pode ser algo mais perto, que pode ser algo que faz mais sentido para mim, que eu, de certa forma, eu entre nisso um pouco mais rápido, eu ande um pouco mais rápido nesse meu objetivo de viver de música. Eu digo, pô, aí escolhi uma cidade, 400 quilômetros, e tive a oportunidade de tocar numa banda lá, por coincidência. Cara, foi minha primeira etapa. Minha primeira etapa. Né? E aí eu pus o quê? Data, para me mudar para aquilo lá. Eu procurei fazer tudo aquilo que precisava ser feito na minha cidade para poder me mudar rapidamente. Era a primeira etapa. E isso aí precisou ter data, sabe? Porque aí eu ia saber o que fazer. Né? Até aquela data eu precisava tá fazendo aquilo para poder me mudar. Entende? São etapas que te levam até o seu objetivo. E o que é isso? Metas é uma coisa, objetivo é outra. Por que metas é uma coisa, objetivo é outra? Objetivo e propósito de vida nem sempre tem uma data. É normal. Viver de música não tem uma data. Eu não posso garantir que daqui a... Se eu fosse começar hoje e quisesse viver de música, eu não podia garantir que daqui a 1 ano, 2 anos, eu estaria vivendo de música, porque depende de muitas variáveis, né? Agora, qual é a primeira meta que eu preciso estabelecer que vai me levar a viver de música? Isso sim precisa ter data. Então, metas precisa ter data. Etapas, né, aqui, precisa ter data para você fazer. Porque essas etapas, essas metas é que vão te levar até lá. Por exemplo, uma meta para mim foi me mudar na minha cidade. Eu coloquei isso como meta, me mudei. E comecei uma vida em outro lugar. Né? Depois eu vi que aquele lugar lá, cara, não era tão assim. Eu analisei o lugar que eu estava vivendo e as oportunidades que eu tinha, e eu vi que eu não ia ter grandes oportunidades também naquele lugar. O que é que eu fiz? Coloquei outra meta para vir para um lugar maior. E aí eu vi como que eu poderia fazer isso. Coloquei data, fiz o que precisava, eu precisava de um carro, comprei. Tive que entrar numa banda na época de forró e viajar pela Bahia, né? E levantei essa grana para quê? Para comprar um carro. Olha isso, para comprar um carro para vir o quê? Para São Paulo e me mudar. Eu fui colocando etapas, metas e processos para quê? Para que eu pudesse me aproximar cada vez mais do viver de música, do jeito que eu queria. Saber o que eu precisava para poder avançar nesse objetivo em viver de música. E, cara, foi uma coisa atrás da outra. Então, era metas, processo. Para poder ir de encontro ao quê? A viver de música, que era o objetivo central. Então, o objetivo é uma coisa, metas é o que leva até esse lugar. Então, se você precisa ter destino, pronto, olha o que a gente está tratando aqui. Você precisa ter um destino. O que é o meu destino, cara? O que eu quero como objetivo? Ah, eu quero isso como objetivo, ok. O que é que eu vou fazer daqui até lá? Qual é o meu primeiro passo? Qual é a minha primeira meta? Qual é a primeira etapa que eu preciso vencer para que eu possa ir de encontro a esse objetivo, sabe? É isso que eu preciso definir. O que eu precisava na época? Eu precisava me mudar de cidade, eu me mudei, depois eu mudei para outra cidade, depois eu vi que eu precisava de um carro para poder me mudar para uma outra cidade, eu fui lá, batalhei, entendeu como é que é? Você vai fazendo etapas, vai concluindo etapas até chegar ao objetivo. E quais são as vantagens, cara, de você fazer dessa forma, de colocar etapas, colocar metas para você chegar no seu objetivo central? Qual que são as vantagens? Primeiro, você vai acompanhar o que você está fazendo. Você não está fazendo as coisas porque está deixando a vida te levar, sabe? Coisas que acontecem naturalmente. Tem muitos músicos que fazem assim, né? Deixa a vida levar, para ver como é que vai acontecer. Não, uma hora vai acontecer, uma hora alguém vai me ver, uma hora o telefone vai tocar, uma hora, pô, vai dar certo, uma hora... E eles ficam contando com a vida, com as coisas que acontecem, né? Quantas pessoas aí, quantos de vocês aqui quer contar com isso? Com a sorte acontecer, com as coisas acontecerem, né? Outros músicos dizem assim, não, Anderson, mas, cara, as coisas foram acontecendo para mim, mas não é bem assim, né? Alguma coisa você está fazendo para que as coisas venham acontecendo para você. Certo ou errado, não tem como julgar. Mas alguma coisa você precisa fazer para que as coisas comecem a acontecer. E aqui eu tô trazendo uma estruturação, tá? De um processo que você pode seguir
E aí as coisas podem começar a acontecer, o quê? Com etapas. Primeiro você que não tendo o seu destino claro, depois você sabendo ali as metas e as etapas para que você possa seguir. E qual é a vantagem de você fazer isso? Acompanhamento, você está acompanhando o que você está fazendo, você está medindo, saber se você está no caminho certo, se é isso mesmo, se faz sentido mesmo para você estar validando o caminho. Olha isso, cara. Porque tem muita gente que passa muito. O que vocês preferem? Vocês preferem passar muito tempo numa coisa e depois descobrir que aquilo não tem nada a ver com você, que não deu certo? Ou vocês preferem medir esse caminho e já saber logo, muito mais rápido, se aquilo está funcionando ou não? Vê vantagem em saber se você está logo, definir logo, de sair dali nas primeiras etapas para saber se está no caminho certo ou não? Isso é uma vantagem, isso é um benefício de você fazer esse processo, né? Do jeito que eu estou falando aqui. Entende? Outra coisa, medir os resultados. Você vai medir, cara. Pô, isso aqui que eu tô fazendo tá dando certo? Esse network tá dando certo? As pessoas que eu conheço estão me ajudando? Esse ambiente que eu tô é um ambiente que tá sendo propício para mim? Ou eu tenho que mudar de ambiente para poder ter os resultados que eu quero? Para seguir no objetivo que eu quero? Isso aqui você tá medindo, você tá analisando. E quando você coloca isso diante de você, cara, a clareza que você tem é incrível. Incrível, tá? Qual é o outro benefício? Mudar o caminho e não o objetivo, tá? Às vezes tem gente assim, não, eu vou desistir disso aí porque isso tá muito difícil, né? Não é porque tá muito difícil. Você pode mudar o caminho, mas você não muda o objetivo. Pensa comigo. Tem um caminho para você ir pro litoral, pra praia, né? Aí você começa a andar no caminho. Aí chega no caminho, o GPS, ou então tem uma placa e diz assim, ó, desvio para a esquerda. E aí, o fato de você desviar para a esquerda te tirou do seu caminho, do litoral? Não. Você só vai dar mais uma volta, porque aquele caminho está interditado, não tem como ir. Não é possível. Você vai dar mais uma volta, vai demorar mais um pouco, mas você vai chegar no destino, não é? É só um desvio que você teve que pegar. Então, mudar o caminho não é mudar o objetivo. Às vezes você está com o objetivo de viver de música, ou então qualquer objetivo musical. Aqui eu estou falando para qualquer objetivo musical que você tenha, tá? Isso se encaixa dentro de qualquer objetivo musical que você tenha. Você pode traçar um outro caminho diferente desse. Por quê? Porque você está medindo e está vendo que esse caminho não tá dando tanto resultado para você. Então, peraí, qual é o desvio que eu vou pegar? Qual é o caminho que eu vou fazer aqui de diferente? É um network diferente? É um ambiente diferente? É marketing diferente? É um processo digital diferente que eu tenho que fazer? O que é que é? Para quê? Para que eu possa fazer um caminho realmente que me leve, que me dê mais resultado do que esse que eu estou agora. Entende? Então essas são as vantagens de você definir um destino, de você saber fazer essas etapas e colocar no papel essas metas, entende? Para que você chegue mais rápido no seu objetivo, tá? Alunos do método 2x, cara, fazem isso com excelência. Excelência. Por quê? Porque tem todo um processo lá desenhado onde eles obedecem, cara. E são resultados incríveis que esses caras conseguem lá dentro, tá? Do método 2x. O segundo erro aqui, né? A gente falou do primeiro que é não ter destino, né? Segundo erro aqui é você ter muitas alternativas. Às vezes o cara, ele não tem destino, mas tem muitas alternativas, ele tem muitas opções, né? Um dos grandes problemas de muitos músicos é se perderem porque tem muitas opções, sabe? Alguns tocam vários instrumentos, né? Aí uma hora o cara tá atuando como baixista, outra hora o cara tá atuando como cantor, outra hora o cara tá atuando como tecladista, outra hora o cara tá atuando como produtor musical, e ele não é reconhecido por nada. Por quê? Porque ele tem muitas opções, ele sabe fazer tudo isso, né? Ele sabe fazer tudo isso bem. E o que acontece com esse cara? Cara, ele não fica sendo visto por ninguém em nenhuma especialidade. Ele fica aquele cara tipo clínico geral, né? Não tem uma especialidade, entende? E isso dificulta demais. Por quê? Porque ele tem muitas opções para ele. Toda hora ele é chamado para cumprir ali algum buraco, né? Entrar em alguma coisa que ele toca. E aí, uma hora ele é chamado para ser guitarrista, outra hora ele é chamado para qualquer coisa. Então ele tem muitas alternativas. A gente entra no destino de novo. Não está claro o destino. E aí, por ele ter muitas alternativas, se perde também no caminho, né? E o que é isso? Isso é falta de foco. Foco é algo que precisa estar em um único objetivo, em um único destino. Quando você não... tudo que você foca, expande. Sabe a câmera, quando você dá o foco nela, né? Ela busca o quê? Ela busca um ponto central, né? E ela foca naquele ponto central. O que é isso?
é o destino bem claro, sabe? Ela vai e busca aquele destino ali bem claro. É a mesma coisa na música. Muitos músicos estão perdidos porque não tem um foco central. Eles não sabem o que fazer. E como é que você começa a ter foco em uma alternativa apenas, em um destino apenas? Comece a dizer não para aquilo que não te leva para esse destino. Porque às vezes é assim, ó, às vezes a gente define, eu vou fazer tal coisa, eu tenho um destino, show de bola. Aí você começa. Mas aí, no meio do caminho, as alternativas vão aparecendo e você vai dizendo sim. Aí você diz sim para isso aqui, diz sim para isso aqui, diz sim para um cara lá que te chamou para fazer uma coisa que não tem nada a ver com o seu destino. Aí você vai lá e faz. Muitos músicos dizem assim, Anderson, pô, mas cara, eu tenho que sobreviver de música. Tá aí o problema. A palavra sobreviver. Você está sobrevivendo. Você não está procurando viver. Está sobrevivendo. Essa palavra é uma palavra errada. A gente não tem que sobreviver de música. A gente tem que viver de música. Aí muitos músicos dizem, não, mas é lícito sobreviver de música, porque o mercado é assim mesmo, cara. É pouco, aí sabe o que é isso? É uma mentalidade de escassez, de pouco. E toda mentalidade de escassez, de pouco, a gente sempre vai achar que o mercado é difícil e que tem pouca grana, e que aquilo é muito difícil, e que viver de música é impossível, a gente fica sobrevivendo de música. E aí, cara, o que acontece, né? Quando você vai dizendo sim para uma coisa, vai dizendo sim para outra, e aí você se perde no caminho. Por quê? Porque você definiu um destino e agora você está dizendo sim para tudo. E foco é o quê? É dizer não, como já diz muita gente por aí, né? E é uma verdade. Parece um clichê, mas é verdade. Não para quê? Para aquilo que não te leva para o seu destino, para aquilo que te tira do seu destino, não está alinhado. O que eu vou dizer sim, Anderson? Eu vou dizer sim para aquilo que está em congruência para o caminho que eu estou indo. Eu quero viver de música, aí eu vou dizer sim para dar aula de, sei lá, do quê, de outra coisa que não tem nada a ver, que não está me levando para viver de música. A pergunta que eu tenho que fazer é o quê? Isso aqui me leva para o meu destino? Tem a ver com aquilo que eu quero para minha vida como músico? Então, beleza, vem cá e agrega nessa parada aqui. Ah, não, isso aí não tem a ver, cara, eu vou ter que fazer uma outra coisa que eu já tinha definido aqui. Então diz não, porque foco é dizer não. E isso são alternativas que vão te tirando do seu caminho. E aí, quando você vai dizendo sim para essas coisas que não te levam para o seu destino, você vai ficando perdido. Aí chega uma hora que você está fazendo muitas coisas que não te dizem nada. Às vezes você até tá ganhando dinheiro, né? Porque vai fazendo uma coisa aqui, fazendo outra ali, vai pagando as contas, tá? Aí você acha que você tá vivendo de música, você tá sobrevivendo, porque você tá dizendo sim para um monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo que você determinou para você. Esse é o problema. Terceiro erro aqui, tá? Agora a gente vai entrar aqui nessa parada, ó. Se comparar com os outros. Toda vez que você começar a se comparar com outros músicos, seja o que eles são ou o que eles têm, vai gerar um estresse e uma frustração para você. Por que isso acontece? Porque cada um tem uma vida diferente. E o que muitas vezes faz sentido para o outro cara, para um outro músico, ou para um artista, ou qualquer coisa assim, qualquer cara assim que trabalha com música, o que faz sentido para ele, não necessariamente faz para a gente, faz para você. A vida de cada um é diferente. Eu não posso comparar a minha vida que eu tenho aqui em São Paulo com a vida de um cara que mora do outro lado do país. Entende? Não faz sentido. Então eu não posso me comparar, eu não posso pegar e dizer assim, nossa, bicho, qual o que o cara conseguiu, eu não consigo. Não posso me comparar, cada um tem uma vida. E isso gera um sentimento muito de inferioridade toda vez que a gente se compara com alguém, ou até com amigos próximos, tá? Porque o cara tá tendo mais, tá conseguindo ali coisas que você ainda não conseguiu. Aí você diz, poxa, aí você fica comparando, aí você fica com esse sentimento de inferioridade. Aí muita gente diz, Anderson, mas eu não vou olhar para ninguém, eu não vou me comparar a ninguém, não vou. Mas a comparação aqui é outra palavra, tá? Comparação é diferente de inspiração. Eu posso olhar para alguém e me inspirar. E me inspirar a quê? Não para motivação, é diferente de motivação também, tá? O que é inspiração? Inspiração é quando eu olho pro cara e digo, cara, esse modelo é legal. A vida que esse cara, o jeito que ele faz o negócio acontecer é bacana. Eu gostaria de ter uma vida semelhante assim, porque faz sentido para mim. Mas você não quer aquela vida do cara, você vai criar a sua. É só uma inspiração para você criar a sua realidade. É uma inspiração e não uma comparação. Quando você se compara, você cria esse sentimento de inferioridade, que você é inferior, que, pô, não consigo, ele consegue. Agora, quando você vê o cara se destacando, você diz, cara, pô, que legal, bicho. O que ele faz que dá certo? É uma inspiração.
É uma outra mentalidade, tá? E motivação é outra coisa. Por que é outra coisa? Como assim é outra coisa? Quando eu procuro me motivar pelos outros, os meus motivos vão ser os outros. E meus motivos para agir vão ser os outros, sempre, porque eu estou me motivando nos outros, no que os outros fazem. E esses motivos passam a ser sempre o quê? Externos, sempre está nas pessoas, tá no mercado, tá no jeito que outras pessoas fazem. Aí, por eu ver as pessoas fazendo, eu crio esse estímulo. E não é nem motivação, é um estímulo. Eu fico estimulado a fazer. Mas, ó, deixa eu falar. Se eu tenho uma vida, se eu tenho que olhar vídeos, imagens, ou estar com alguém para me sentir motivado para fazer alguma coisa, a minha motivação ela não é verdadeira. É uma questão de tempo para eu parar de fazer o que eu estou fazendo. É uma questão de tempo você parar o que você vai fazer. Se você criou os motivos para agir baseado em outras pessoas. Se eu tenho que ver vídeos todos os dias de outros bateras para poder ter o estímulo de continuar estudando, cara, é uma questão de tempo eu parar de estudar. Porque sempre eu tenho que estar vendo vídeo, tem que estar vendo alguém fazendo aquilo. Não é algo que está dentro de mim, não é algo que faz sentido para mim, não é algo que é o meu objetivo, não é algo que é o meu propósito de vida. Por isso que não dá certo eu me espelhar em outras pessoas para poder ter motivação. E como resolver isso? Como resolver isso? Se comparando com você mesmo todos os dias. Espera aí, eu estou avançando em direção ao que eu quero? Lembra das etapas que eu falei lá? Criando etapas, sabendo por onde você está passando. Espera aí, desde quando eu criei esse destino até aqui, eu avancei em quê? Eu estou em que ponto? Com você mesmo. A comparação passa a ser com você mesmo e não com os outros. Os outros só para inspirar, não para motivar. Então, assim, ó, vamos fazer um resumo dessa aula? Erros, você não ter destino, ter muitas alternativas e se comparar com os outros, tá? Como que se resolve destino? Criando lista das coisas que bate seu coração, tá? Depois, sabendo criar objetivos e depois etapas para saber onde você tá e se você tá caminhando mesmo em direção a isso, tá bom? Alternativas, dizendo não para aquilo que não te leva para o seu destino, já que você definiu seu destino. Então, você vai dizer não para aquilo que não te leva até lá. E sim para aquilo que realmente está te levando até lá, tá? Anule todo tipo de alternativas que te tiram desse caminho, que desalinham você do seu objetivo. Comparação só com você mesmo. Olhar para outras pessoas só como inspiração e não como motivação. Se você olhar como motivação, é uma questão de tempo você parar de fazer o que você começou a fazer. Obrigado por vocês estarem aqui. Agora estamos encerrando aí com mais gente. Grande abraço, gente. Fica com Deus e até a próxima. Show de bola.